Gabriel. Bem, amigos, vamos começar hoje, e hoje vou começar falando sobre as atitudes que devemos ter. Nossas atitudes, elas acabam determinando ali a vitória que você vai ter ou o fracasso. Então, tudo está no âmbito da atitude. Obviamente, meu sermão ele é baseado na palavra de Deus, eu vou discorrer, mas sempre quando eu faço os meus sermões, eu trago alguns autores, mesmo que sejam autores seculares, para que eles possam dar um plano de fundo, um pano de fundo sobre o assunto que estarei tratando aqui no texto bíblico. E dois livros que falam sobre atitudes que eu quero indicar a nossos irmãos que aí estão. O primeiro deles é O Poder do Hábito, né? Esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele tem como enredo falar por que fazemos o que nós fazemos na vida e nos negócios. Então, esse livro, ele vem falando sobre esse poder do hábito, das atitudes, de você tomar atitude para que então as coisas comecem a andar na sua vida. Por que eu falo isso? Porque o título de meu sermão é Nossas atitudes vão determinar tanto a vitória quanto a derrota. Outro livro também que eu estudei numa época atrás, quando fizemos um curso, esse livro aqui, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né, do Steve Covey. Esse livro aqui, ele é muito conhecido, esse autor é muito conhecido, e você pode também avaliar esse livro como uma proposta para você ter hábitos que fazem você vencer, ter hábitos que fazem com que você seja uma pessoa mais eficaz, uma pessoa que ganha mais. Essas são lições que esse autor declara que transformam a sua própria vida. E hoje eu quero falar, à luz da palavra, o que faz com que você vença ou com que você fracasse, à luz da palavra do Senhor. O texto base que estarei utilizando encontra-se em Provérbios, capítulo 23, versículo de 7 a 8. Provérbios 23, versículo 7 e 8, diz assim, ó: Porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe. Entretanto, não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Mais uma vez, o autor bíblico, ele vem falando especificamente de que o insensato é justamente uma dessas pessoas. Deixa eu ver se eu estou uma Bíblia na linguagem de hoje aqui. O insensato, ele é uma das pessoas que gasta muito, não sabe aplicar direito ali as suas atitudes. E vocês podem ver que aqui são atitudes insensatas. E por isso o livro de Provérbios assim anuncia para que o insensato possa ter uma ideia daquilo que está levando ele à bancarrota. Será que você que está indo de mal a pior, que está passando por dificuldade, que está enfrentando problemas, está enfrentando o que enfrenta porque você é uma pessoa insensata, porque você não está fazendo, não está tendo as atitudes certas, quer sejam atitudes certas no casamento, quer sejam atitudes certas na educação dos filhos, dos netos, atitudes certas no trabalho. O que está faltando para você despontar? Hoje o texto bíblico tem essa proposta de ajudá-lo. Veja que as nossas atitudes diante das diversas condições que nos sobrevêm, elas devem ser atitudes com base na fé. As adversidades que temos, né, as condições adversas que vêm até nós, devem ser com base na fé. E eu ainda vou mais ainda falar a vocês que a nossa própria atitude, ela determina o fracasso, mas também ela determina a vitória para você. Por isso, o campo que os seres humanos têm para trabalhar é o campo do presente. Nunca é o campo do futuro e nem mesmo o campo do passado, porque o passado já não nos pertence e o futuro também pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nesse processo de Cronos, né, que é o tempo que vivemos, como eu faço para fazer uma gestão no tempo? Não é gestão do tempo, mas gestão no tempo. Por que não é gestão do tempo? Porque ninguém pode gerir as 24 horas que existem no planeta Terra, mas você pode gerir a sua própria vida neste tempo. Por isso a importância de você aprender, à luz do livro de Provérbios, o homem mais sábio do mundo, Salomão, ao escrever, ele traz essa noção clara para a gente. Veja que a atitude, ela é a marca e ela é a diferença.
A atitude é que marca também a diferença na sua vida. Por exemplo, você vê algumas pessoas tomando determinadas atitudes e tudo mais, e isso acaba marcando ela como pessoas que são diferentes. Como é que eu sei que uma pessoa é diferente? Como é que eu sei que uma pessoa é proativa? Como é que eu sei que uma pessoa não é proativa? Através das suas atitudes. E, de fato, a atitude, ela marca a diferença das pessoas. Você, por exemplo, já deve ter visto uma pessoa diante de tribulação continuar firme. Ou mesmo você deve ter visto algumas situações em que você não esperava que aquela pessoa tomasse uma atitude ruim e ela acabou tomando aquela atitude ruim. Veja que muitas de nossas atitudes são incorretas, de fato. Muitas das atitudes, eu já disse a vocês em outro sermão, que muitos dos problemas que nós vivemos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas, de nossas péssimas atitudes. E eu ainda vou mais além. Muitas dessas atitudes são incorretas e elas acabam causando problemas para a gente. Você deve estar sofrendo um problema na sua vida, ou boa parte dos problemas que você esteja sofrendo é por conta de sua atitude. Bem, sabendo disso, compreendendo esse pano de fundo aqui de atitudes equivocadas, né? Se a perspectiva diante dos demais e as circunstâncias que rodeiam a todos nós são circunstâncias equivocadas, sem dúvida, nossas reações também serão reações equivocadas. Se você está num ambiente em que esse ambiente é um ambiente cheio de equívocos, cheio de problemas, cheio de dificuldade, suas atitudes também serão cheias de equívocos, serão cheias de problemas e também serão cheias de dificuldades. Sabendo disso, como cristão, e eu parto aqui do princípio bíblico, né? Como cristão, eu e você precisamos e devemos pedir a Deus a sabedoria que o livro de Provérbios propõe, a sabedoria que Salomão pediu aqui. Essa sabedoria eu proponho a vocês, por quê? Porque eu julgo que a sabedoria ela é necessária para assumir ali em todo o movimento da sua vida cristã. Você precisa ter uma atitude, uma vida em sabedoria com o Senhor, para que em todo momento da sua vida cristã, essas atitudes corretas estejam guiando você. Como fazer então, pastor, para ter a atitude correta diante das tribulações? Quando você tiver a sabedoria, você vai conseguir fazer isso. E eu ainda vou mais além. É preciso identificar, irmãos. É preciso identificar onde está o erro, como primeiro ponto. Onde é que você tem errado? O que você está fazendo que não está gerando em você ou na sua própria vida aquilo que você quer alcançar? Não só isso, nós também queremos que você se prepare para algumas mudanças que haverão no mundo, algumas mudanças que haverão nessa terra. E você precisa, de fato, se preparar para essas mudanças aí. Por isso, hoje eu falo a vocês o seguinte: a nossa atitude diante de circunstâncias que nos sobrevêm, ela acaba determinando ali se você vai ser um irmão do Gol Six que terá fracasso ou será um irmão do Gol Six que terá vitórias. Por isso, a sua atitude, tudo está no campo do presente. E esse autor aqui, O Poder do Hábito, ele declara, e tem também o outro que a gente estudou lá, esse autor também declara que o poder está na ação. O poder está na ação, que é de um outro autor. Aí, eu estou procurando aqui, mas eu não encontrei. É um outro autor que fala sobre o poder da ação. Esse autor declara que a força está na ação e você precisa agir para que as coisas sejam mudadas. E se você não agir para que as coisas sejam mudadas, obviamente você vai passar por tribulação e não vai sair do buraco que você está. Quando eu leio o texto bíblico aqui, e o texto bíblico me diz que a nossa atitude diante das circunstâncias, ela determina se vamos ser vitoriosos ou derrotados, de acordo com os nossos pensamentos, irmãos, que estão ali ligados às nossas ações. Lembre-se que eu falei você que as coisas do alto vão guiar a sua mente, que vão guiar o seu corpo. E, de fato, a sua mente, ela acaba interligada com as suas ações. E isso demonstra quais são as nossas atitudes. Ou seja, se sua mente não está bem, as suas ações também não estarão bem. Vão mostrar nas suas ações como está a sua cabeça.
Veja que o autor declara em Provérbios 23, versículo 1, o seguinte, 23, versículo 7. Ah, porquanto o miserável só pensa em gastos. Ele diz, come e bebe. Entretanto, não fala com sinceridade. É um fato que o insensato, ele não tem a perspectiva do que nós estamos propondo aqui. O insensato, ele não leva em conta o que vem no dia de amanhã. E por isso a importância, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver numa linguagem melhor aqui, a nova versão, linguagem de hoje. Provérbios 23, Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Veja como o autor declara nessa linguagem aqui. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele falar, o jeito dele fala com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. É um fato. Quando você vai na casa de uma pessoa, não coma na casa de um homem miserável, porque ele vai dizer para você: não tenha pressa de comer, coma boa comida que ele serve. Ele sempre vai dizer isso para você, mas aquele é um homem miserável. Ou seja, é um homem que não tem comida nenhuma dentro de casa, não tem nada, e ele te oferece tudo o que tem. E aí então ele diz para você: coma mais, não, pode comer um pouco mais e tudo. Coma um pouco mais. Só que é o seguinte, você vai ficar enjoado de estar naquela casa ao ver que aquela pessoa é uma pessoa miserável e você está comendo mais da comida daquela pessoa, sendo que ela tem poucos recursos. Coma um pouco mais, ele diz, mas não está sendo sincero. Por quê? Porque ele não tem mais comida, tudo que tem ele colocou naquela mesa. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Ou seja, o jeito dele dizer para você, coma mais, você não vou comer, o cara não tem mais nada. Você vai vomitar o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Bem, primeiro ponto que quero abordar com vocês, à luz das atitudes que você precisa ter, é que, de acordo com os nossos pensamentos, eles estão arraigados, ligados com as nossas ações. E isso acaba demonstrando quais são as atitudes de algumas pessoas. Por quê? Porque as atitudes mostram como estão o pensamento. Primeira coisa que quero falar a vocês. A atitude começa aqui no pensamento. De acordo com o texto bíblico, a atitude da pessoa não comer naquela casa ou a atitude dela ficar em demasia naquele lugar começou aonde? No seu próprio pensamento. Então, antes de você construir a casa, você tem que construí-la dentro do seu pensamento. Antes de você construir sua torre, o seu sonho, você precisa construí-la no seu pensamento. Então, se você é um irmão desorganizado, se você é um irmão que não tem uma perspectiva de vida no futuro, então você já sabe, você não terá esse futuro. Por quê? Porque você não organizou em sua mente primeiro. De acordo com a palavra, a atitude de vitória ou de derrota, ela vai partir do pressuposto de você fazer isso antes em sua mente. Um outro aspecto também abordo nesse tema aqui do sermão é que uma atitude incorreta em meio às circunstâncias da sua vida, e essas circunstâncias podem ser circunstâncias difíceis, bem, uma atitude incorreta em meio às circunstâncias difíceis podem nos levar à derrota e o fracasso. Ou seja, o irmão tem uma circunstância difícil na vida dele e ele vai acabar sendo derrotado, ele vai acabar sendo fracassado. É por isso que eu quero que você, ao ouvir os nossos sermões aqui, você parta do pressuposto bíblico de que você precisa se desenvolver, melhorar e cuidar também da sua mente. Se você não perceber isso, quantas vezes eu já vi irmãos que são crentes, fiéis, e estão com uma vida financeira derrotada, estão com uma vida emocional derrotada, estão com uma vida no seu casamento derrotada, quanto que, entre aspas, aqueles que são chamados de ímpios estão prosperando, estão crescendo. Por quê? Porque eles estão pegando o que o princípio do texto bíblico fala para os crentes e os crentes não se utilizam disso.
Lembre-se que o grande problema não é conquistar a terra. O maior problema será manter essa terra. Esse será o grande problema. Porque se você, eu ouvi aqui a oração da irmã Marta Coll, pedindo que nossas fronteiras fossem ampliadas, né? Que ela fez em sua oração que as fronteiras fossem ampliadas, que ficasse mais largo o caminho para que ela pudesse abençoar mais pessoas. Sabe, esse entendimento da oração do livro de Jabes, esse entendimento é o entendimento de que eu quero ser abençoado para não somente ficar comigo, mas para eu ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, se Deus tiver que dar um caminhão de sementes para você, Deus não vai dar para você porque você não tem terra suficiente. A terra é o seu conhecimento, a terra é sua mente, a terra é o seu conhecimento das coisas do Senhor. Se você é um irmão que não entende, não busca a sabedoria, é óbvio que Deus não vai dar um caminhão de semente para você. Por quê? Porque você vai estragar a bênção, você vai estragar a semente. Então Deus vai pegar essas sementes, que são bênçãos que ele quer derramar sobre a terra, e ele vai dar para outras pessoas que têm as suas fronteiras ampliadas, suas fronteiras alargadas. E é por isso que muitos dos irmãos crentes não recebem a bênção que o Senhor quer dar. Por quê? Porque eles não ampliam, eles não estudam a escola sabatina, eles não estudam a palavra, eles não fazem seu ano bíblico. Esses mesmos irmãos não estudam o Espírito e Profecia, eles não ampliam sua mente, eles não buscam mais conhecimento, eles não se melhoram e, por consequência, esses irmãos não receberão mais bênção. E aí você pode perguntar, mas por que Deus não me responde? Ah, eu peço, peço, peço e Deus não responde. A bênção, ele não me dá a bênção. Será que não está faltando você ampliar as suas fronteiras? Sabendo disso, a atitude é como um vidro. E o autor deixa claro em seu livro que esse negócio de atitude é como um vidro. Tudo depende do vidro que você está utilizando. Nós podemos ver a imagem clara ou também vermos a imagem ofuscada. Quando você coloca um vidro no seu óculos ali, né, a lente do óculos, se ela estiver embaçada, você não vai enxergar muito bem. Se ela estiver limpa, você enxerga melhor. Se você coloca um vidro no seu para-brisa, do seu carro ou mesmo da sua casa, se aquele vidro estiver sujo ou embaçado, for um vidro opaco, você não enxergará muito bem do outro lado. Por isso a importância de você entender que a atitude vai fazer com que você enxergue melhor. A atitude é como o vidro. Se você tiver fé em Deus, saiba que qualquer circunstância, quer seja circunstância boa ou circunstância ruim, ela será também para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso a importância de você compreender o que estamos propondo aqui. Fazer com que você tenha atitudes corretas, fazer com que você tenha forças para ampliar a sua fronteira. Por isso eu continuo dizendo que, se tivermos fé em Deus, enfrentaremos as circunstâncias adversas. Se essa fé que eu estou propondo aqui a você, você mantiver ela firme, você de fato vai enfrentar as circunstâncias que serão adversas em sua vida com uma disposição diferente. Vem dificuldade, mas eu tenho uma disposição diferente, porque eu tenho fé de que o Senhor estará comigo, deixando de lado a inclinação à derrota, deixando de lado a inclinação àquilo que é mal, e com disposição para que você possa vencer os obstáculos. Quer você vencer os obstáculos de sua vida? Então, não esqueça, querido irmão, da mensagem que estamos falando a você. O livro de 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, deixa eu abrir aqui, versículo 22 ao 32, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 32. Cadê? 22. Nos selou com sua prosperidade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 32. Nos selou com sua prosperidade e fez habitar o seu espírito em nosso coração, como garantia de tudo o que está por vir. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei a Corinto.
Versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vosso cooperador, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Veja que a palavra deixa claro aqui, que nós podemos vencer, e ele declara que ele estava invocando a presença do Senhor aqui, para que ele não tivesse derrota. Será que você tem invocado a presença do Senhor? Eu estabeleci aqui dois livros, né, dois assuntos sobre esse tema aqui. O primeiro deles é o tema da vitória. O que são a vitória? E depois eu falei a vocês sobre o tema do fracasso. Eu vou começar sempre pelo pior para terminar o sermão com coisas boas. O fracasso. O fracasso é a senda de uma pálida persistência. O fracasso é justamente aqueles irmãos que persistem pouco. Persistiu pouco, o fracasso virá. As minhas mais importantes descobertas no campo da química foram conseguidas pelos meus fracassos, diz Humphrey Darwin. Ele deixa claro aqui, esse Humphrey Darwin, ele deixa claro aqui que o que ele conseguiu no campo da química foi porque ele fracassou diversas vezes e por conta disso ele deu certo, ele conseguiu encontrar algumas coisas. Então, eu não tenho medo de errar. Talvez você tenha medo de errar. E pelo fato de ter medo de errar ou de fracassar, você acaba não fazendo muita coisa. Não tenha medo disso, mas tenha medo, querido irmão, de não alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque eu caí do homem, mas o levantar é de Deus. O autor continua dizendo: os desapontamentos devem ser cremados e não embalsamados. Ou seja, quando você tiver alguma coisa de fracasso, toque fogo, queime, aprenda com ele, mas você não deve embalsamar. Por que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que acabam embalsamando os seus fracassos. É o tempo todo falando de um relacionamento que não deu certo, é o tempo todo falando de uma glória que teve no passado que perdeu, coisas que não deram certo, e essas pessoas acabam embalsamando, ou seja, colocando para a eternidade um fracasso que tem, e eles sempre estão voltando lá naquele fracasso. Por isso, o autor declara que é preciso, quando você passar por esse caminho de fracasso, você precisa tocar fogo nele. Porque a sua atitude é que vai dizer se você é uma pessoa fracassada ou você é uma pessoa vitoriosa. É no campo do presente, é no campo da sua atitude, conforme o autor declara, né? O poder do hábito, ele declara que é no campo do presente. E por isso ele fez essa tese doutoral. Eu ainda vou mais além, deixando claro a você que você pode realizar uma coisa muito importante sem esforço. O quê? O fracasso. O fracasso, de fato, pode ser uma coisa que você esteja fazendo sem esforço algum. Esse é o fracasso. Então, lembre-se que a vitória, ela requererá de você que você tome uma atitude, mas o fracasso não precisa que você tenha atitude alguma. O fracasso já virá se você não tiver nenhuma atitude. E por isso eu estou trabalhando aqui a vocês com esse tema no campo da atitude. Eu ainda vou falando mais além a vocês. Veja que a fórmula para o fracasso tende a agradar a todo mundo. É um fato. Todo mundo vai ficar feliz em ficar dormindo. A fórmula do fracasso é essa: de não ter que ser proativo, de não ter que acordar cedo, de não ter que fazer as coisas. Essa é a fórmula do fracasso. Vou ler deitado, não ler em pé, não ler sentado. Essa é a fórmula do fracasso. Por quê? Porque o fracasso não requererá de você esforço algum. E o autor continua declarando e dizendo aqui: o fracasso é a atitude, é a única oportunidade que se nos depara para começarmos tudo novamente com maior inteligência, diz Henry Ford. Ele deixa claro que o fracasso é a oportunidade que ele tem de começar novamente, só que do jeito certo, ou melhor, com novas experiências. Então, você talvez precise passar por alguns fracassos para aprender na sua vida. E por isso eu deixo claro que a nossa atitude diante das circunstâncias que nos sobrevêm vão determinar se você vai ser um irmão fracassado ou se você vai ser um irmão vitorioso. E eu não queria terminar o meu sermão aqui falando só sobre o fracasso. Eu sempre termino os meus sermões com um cunho cristocêntrico e com um cunho de vitória para nós. E por isso que eu quero falar a vocês
eu estou fazendo só uma pequena introdução do meu sermão. Nos sermões seguintes eu estarei falando o resto do meu sermão, só que hoje eu quero falar também sobre a vitória para você, porque é nesses dois pêndulos que eu quero trabalhar. E eu julgo que se você vai estar de um lado do pêndulo, que é a vitória, do outro lado do pêndulo, que será o fracasso, eu julgo que isso se dará dependendo da sua atitude. Por isso que o texto bíblico de Provérbios assim nos dá a entender. Veja que ter no porte a aparência de vencedor é o primeiro passo para o êxito. Você precisa ter a aparência, precisa ter o jeito de alguém que é vencedor. Para de ficar com essa cara carcomida aí, para de ficar com essa cara para baixo, para de ficar chorando as pitangas, para de reclamar, para de ficar fazendo isso. Por quê? Porque eu julgo que isso vai te levar mais para o pêndulo do fracasso do que para o pêndulo da vitória. Então, eu proponho hoje a você, à luz da palavra, ter uma atitude positiva. Sabe, há um livro da nossa igreja, Licença aqui, Dudu, rapidinho. Licença aí, Dudu, rapidinho. Há um livro aqui da nossa igreja que tem por. Deixa eu ver se eu pego aqui. Diz assim: sinta-se bem. Esse daqui fala sobre sentir bem e tem também esse mente positiva. Eles falam especificamente, esses dois livros falam especificamente aqui. Esse daqui é um livro que eu vendi muito quando era comportor, o Mente Positiva. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira. E ele fala sobre um dos remédios da natureza que nós pregamos aqui, através do irmão Barcelar, nós pregamos um desses remédios aqui. E um deles é o quê? Ter a mente positiva. E por isso, se você tiver uma mente positiva como um dos remédios da natureza, você tiver a mente positiva proativa, você vai sair do pêndulo do fracasso e ir para o pêndulo da vitória. Esse outro livro também, da autora da Lídia Lamarca, que também é da Casa Publicadora Brasileira, sinta-se bem, né? Um guia para você ter uma completa visão de sucesso. Também, na Casa Publicadora, há um outro livro que fala sobre você ter uma perspectiva de sucesso, né? Sucesso em dose dupla. São livros da nossa igreja que falam justamente sobre esse princípio bíblico que nós postamos aqui na introdução do meu sermão. Será que os seus problemas são mais porque você não consertou aqui dentro? Será que os seus maiores problemas, as suas maiores angústias, não são somente das coisas externas que estão ao seu redor, mas também porque você não tem uma atitude positiva, como diz ali a doutrina dos 8 remédios da natureza? Será que este não é o seu caso? Será que você não precisa fazer uma higiene mental? Será que você não precisa fazer um detox mental? E a proposta do sábado, né, do Dia do Senhor, é essa proposta de você fazer um detox da alma, um detox da sua mente, em vez de você estar misturado com as coisas do trabalho, com as coisas da internet, com as coisas do seu cotidiano. Quando chega no dia do sábado, é para você se desligar, para que você tenha esse detox. Será que não é essa a proposta? E para que venha o Espírito Santo sobre nós, você lembra, você precisa desembotar a sua mente. E por isso que nós fizemos uma série de segundas-feiras sobre a saúde. Para quê? Para que o seu corpo, a sua mente esteja limpo, desembotado, para que o Espírito Santo possa falar com você. É esse o sentimento e o princípio do meu sermão de hoje. A sua atitude, ela vai fazer com que você saia do pêndulo da derrota para o pêndulo da vitória. Tudo vai depender do presente, aonde você vive, porque o futuro não te pertence e nem o passado. Você só existe no presente, você não existe no passado e você também não existe no futuro. É só no presente. Hoje eu proponho a você, à luz da palavra do Senhor, de Provérbios capítulo 23, versículo de 7 a 8, eu proponho a você ter uma atitude positiva. Que você saia hoje daqui e faça uma ação que vai impactar numa atitude positiva na sua vida. Exemplo, que tal hoje você fazer um detox de açúcar? Você não comer o açúcar. Hoje, o dia todo, e eu proponho que seja uma semana, mas que você faça assim, olha, eu não vou comer por uma semana, por este dia, açúcar. Comece a substituir. Você vai perceber que seu corpo vai desinchar, você vai perceber que você vai ficar com a visão mais nítida, você vai perceber que as coisas vão começar a melhorar. Eu quero que você, querido irmão, no dia de hoje,
tenha uma atitude positiva. E se você quer ter a presença do Espírito Santo, então comece fazendo um detox do açúcar. Joga ele de lado, não o consumas, mude por estévia, por outra coisa. Mel também não coma hoje, mas eu quero que você modifique o seu paladar, porque às vezes você coloca muito açúcar e o seu paladar já está entorpecido. Você já não sente direito o gosto do alimento, por isso você tem que ter excesso de açúcar ou excesso de sal. Será que hoje não está faltando em você uma atitude positiva para a sua própria vida? A irmã Suelen estará orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós em oração. Que você venha junto conosco e peça a Deus que te dê o entendimento para que você tenha uma atitude positiva e que você faça com que essas atitudes saiam do âmbito do fracasso e leve você para o âmbito da vitória. Quer seja no âmbito matrimonial, ou quer seja ali nas finanças, ou quer seja na educação dos filhos, na sua própria saúde, eu julgo que as suas atitudes vão determinar se você será vitorioso ou não. Por isso eu proponho hoje você, à luz da oração da irmã Suelen, que você peça nesse momento o entendimento, a clareza para o Senhor, porque Deus está falando com a sua igreja. Vamos orar. Vamos. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, por ter acordado cada um de nós, por ter nos despertado, Senhor. Senhor, sabemos que se o Senhor nos deu mais um dia de vida, é porque o Senhor tem um propósito para nós. Não somente nas nossas vidas, Senhor, mas também para podermos ajudar aqueles que precisam, Senhor, de Ti. Que nós, Senhor, possamos ser realmente essas pessoas que possamos dar o nosso melhor, que não venhamos a descartar as oportunidades e que possamos ser aqueles, Senhor, que nós fomos chamados para ser. O Senhor nos capacita, o Senhor nos faz melhor a cada dia, porque nós somos os teus filhos, Senhor. E o Senhor quer nos ver pessoas fortes, pessoas fiéis a Ti e pessoas que estão dispostas, Senhor, a caminhar aquela segunda milha, Senhor, para a Tua causa. Senhor, que nós possamos realmente, meu Deus, dar o nosso melhor, que nós possamos tirar das nossas vidas aquilo que nos tira da Tua presença, Senhor. Eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho, Senhor, tentado melhorar com o meu tempo. Ontem mesmo foi muito bom, mas eu ainda tenho muito que melhorar, Senhor. Me ajude, Senhor, a poder sair das coisas que me distraem diante da Tua presença. E também, Senhor, que me distraem para fazer coisas que são importantes. Me ajude, Senhor, a poder a gerenciar o meu tempo melhor. Eu tenho certeza que esse é o pedido de tantos aqui. Quantos de nós, Senhor, às vezes passamos tempo em coisas tão supérfluas e coisas que não nos levarão para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a estarmos cada vez mais perto de Ti. E que nós possamos, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, começando, Senhor, por esses cultos como estes, e também, Senhor, os cultos que fazemos sozinhos nas nossas casas, com as nossas famílias. E daí, Senhor, as coisas mais importantes, Senhor, para nós. Senhor, realmente temos que fazer um detox de muitas coisas. E eu sei, Senhor, que o tempo é uma das coisas mais importantes que nós deveríamos realmente gerenciar. Mas nós gastamos tempo com tolices, com coisas fúteis, com coisas, Senhor, que não nos leva para mais perto de Ti. Eu sempre penso, Senhor, se passássemos o mesmo tanto de tempo contigo, mas às vezes nós queremos passar, Senhor, com coisas que nos distraem da Tua presença, como mídias, redes sociais e tantas outras coisas, conversas supérfluas. Por favor, Senhor, coloque em nosso coração essa vontade de poder sair
de qualquer coisa que nos retire da tua presença. Talvez para muitos aqui seja alimentação, talvez para muitos aqui seja as redes sociais, talvez para muitos aqui, Senhor, seja qualquer outra distração, Senhor, que não faz dessa pessoa uma pessoa melhor em ti. Senhor, e nós temos coisas importantes. Eu, pelo menos, eu tenho uma vida muito ocupada e, e eu sei, Senhor, eu sei da responsabilidade que eu tenho, Senhor, dessas coisas que são tão importantes para mim, Senhor, que me leva para mais perto de Ti e, evidentemente, levará outras pessoas para perto de Ti também. Coloque, Senhor, em mim essa vontade de estar mais e mais perto de Ti todos os dias. Senhor, eu te peço que o Senhor venha me batizar com a presença do Teu Espírito Santo e me ajude, Senhor, mais e mais a cada dia a levar a sério o Senhor na minha vida. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha salvar a minha família, o meu esposo, o meu pai, o meu irmão, a minha mãe, Senhor, que são pessoas tão especiais para mim. E por favor, Senhor, não deixe de salvar a minha família. O Senhor conhece o que vai no íntimo, Senhor. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha estar com todos esses pedidos que eu tenho depositado diante da tua presença todos os dias. Senhor, eu te peço também mais do que isso, que me prepare, Senhor, para a tua breve volta. E eu tenho certeza que esse é o pedido de todos os irmãos aqui. Senhor, tire de nós essa cegueira espiritual, Senhor. Nos ajude, Senhor, a realmente te levar a sério. Não nos deixe, Senhor, perder. Nós não podemos, Senhor, nadar e morrer na praia. Quantos de nós aqui, Senhor, somos cristãos desde berço e eu não consigo imaginar, Senhor, quando o Senhor voltar, nós não subirmos com o Senhor para o céu. Senhor, não deixe este ser o caso. Por favor, nos ajude a aprofundar mais e mais na tua palavra, na vida cristã e ajudar aqueles, Senhor, que realmente precisam da, da tua ajuda, Senhor. Senhor, vem estar com cada irmão que está aqui hoje. O Senhor conhece a vida deles. O Senhor conhece o deitar e o levantar deles. Senhor, eu oro, Senhor, pelos pedidos especiais que cada um deles tem. E o Senhor sabe quais são, Senhor. Oro, Senhor, também por os nossos entes queridos que estão afastados diante da tua presença. Há mães aqui que oram desesperadamente, Senhor, pela vida espiritual dos seus filhos, porque não querem perder, Senhor, os seus filhos. Senhor, ouça os pedidos de cada uma dessas irmãs, desses irmãos que oram constantemente para que a sua família, para que seus filhos venham ser salvos. Por favor, Senhor, que nossa mente possa estar mais e mais ser gasta na oração. Senhor, eu também te peço que o Senhor venha estar com a Rose. Obrigada, Senhor, por ela, pela sua vida. Senhor, abençoe cada detalhe da vida da Rose. Abençoe o Donald, abençoe o Yuri, a Rayane, o Mike. E abençoe, Senhor, toda a sua família, lá no Brasil também. E esses pedidos, Senhor, que a Rose faz para ti todos os dias. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que tão bondosamente está aqui conosco. Ele sempre está tão animado, uma pessoa alegre, contente. Nós vemos, Senhor, o quanto Ele te ama, o quanto Ele realmente faz esse trabalho por amor, Senhor, a Ti. Que o Senhor venha abençoar as suas igrejas, os irmãos das suas igrejas. Venha abençoar, Senhor, o ministério do pastor Anderson, sua esposa, seus filhos, derramando uma bênção muito especial sobre a sua casa, não permitindo que nenhum mal, Senhor, venha suceder a ele ou a sua família. Senhor, por favor, mais uma vez eu te peço que venha estar com todos esses pedidos. E nós almejamos, Senhor, pela tua breve volta. E nos ajude, Senhor, a estarmos todos lá contigo naquele grande dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu espírito sejam derramadas sobre nós.
Senhor, abençoe a irmã Marta Coll, que orou no começo. Que teu Espírito esteja com tua serva. Abençoe também a irmã Suelen, Senhor, que orou agora. Que o Senhor continue inspirando, Senhor, guiando ela em seu ministério. Também, Senhor Jesus, abençoe nossa líder, irmã Rose, cuidando do Donald, da situação que ele está passando agora, dos médicos. Que o Senhor esteja com ele, Senhor, guiando todos os passos. Entregamos também nossa vida em tuas mãos, o nosso Go Six e os nossos irmãos que aqui estão. Que teu Santo Espírito esteja sendo derramado sobre nós. Tudo isso te oramos e agradecemos por tua palavra nesta manhã. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Tá gravando ainda. Amém.